Alô, gente de todo o Brasil. Graça e paz para todos vocês, meus irmãos. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça, desse seu irmão que vos fala, Nilson Queiroz. Eu estou nesse momento gravando mais uma mensagem para edificação da nossa vida espiritual. Deus está no controle de tudo. Deus está acima de tudo, no controle de tudo. Ainda que alguém venha discordar, não aceitar, nós sabemos que o mundo está nas mãos de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então tudo está no domínio dele. É isso que nós da graça cremos assim. Nós não cremos no que diz as religiões, no que prega as religiões, no que ensina os movimentos, mas nós pregamos Cristo ressuscitado, aquele que ressuscitou e apareceu ao caminho de Damasco ao apóstolo Paulo. E a mensagem que eu tenho para meu irmão, minha irmã, é essa. Qual a diferença do crente e do protestante? Porque se você olhar para crente ou protestante, porque antigamente, tempos atrás, se chamava protestante. A palavra estava correta. Protestante. Por que protestante? Porque protestava contra a Igreja Romana. Eles não concordavam com a Igreja Romana. Mas por que então o nome foi mudado? O que quer dizer crente? Todos aqueles que crê. A palavra crente, até mesmo aquele que se diz ateu, é um crente. Porque alguma coisa ele está acreditando. Então, não importa, porque crente não quer dizer uma religião, mas foi conhecido nos anos, me lembro, que nos anos, quando eu ainda era menino, eu ouvia falar muito em crente. E as pessoas até se benziam, faziam o sinal do Pai Nosso, quando alguém falava de crente. Crente não gosta de santo, crente não gosta disso, crente não gosta daquilo outro, eu não quero graça. Muitas fazendas, muitas empresas, quando a pessoa ia em busca de um trabalho, a pessoa perguntava: qual a sua religião? Você é católico? A pessoa: não, eu sou crente. Não, então não tem emprego. Saia da minha fazenda, saia da minha empresa. Era um povo odiado, esse povo chamado crente. Por isso que o tema da mensagem é essa, crente ou protestante. Porque, na verdade, quando Martim Lutero, no século, ali já no fim, no século XV, Martim Lutero viu dentro do catolicismo, vocês sabem que ele saiu do meio do catolicismo. Ele era um padre e teólogo. Então ele dava aula e ele passou a ter conhecimento dentro deste livro, que foi feito por eles. Quem fez esse livro foi eles. Porque eu tenho dito e tenho visto que poucos, talvez, têm esse conhecimento. Bíblia, Escritura, tem uma diferença muito grande. Porque em toda a Bíblia, você não encontra Jesus falando, os apóstolos, profetas, falando sobre Bíblia. Eles falam sobre Escritura Sagrada. Examina as Escrituras, porque são elas que de mim testifica. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. Errai por não conhecer as Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada para nos corrigir, para nos ensinar. Então, tudo
Era escritura. Mas por que Bíblia? O que quer dizer Bíblia? Então, a palavra Bíblia vem do grego. É um livro. Então, quando Martim Lutero conheceu este livro, que a primeira Bíblia escrita foi a Vulgata, quando ele conheceu, ele viu que os seus escritos não batia com o que fazia a Igreja Romana, a Igreja não, o movimento romano. E ele viu e começou a discordar do movimento romano. Muita discórdia, a ponto dele repudiar tudo aquilo. Indulgência, aonde o purgatório foi criado por Gregório o Grande no século VI, no ano 519. Gregório o Grande criou o purgatório e veio os protestantes criar o inferno. Bem, então, esse purgatório, as pessoas que quanto mais dinheiro você dava, você tinha condições de tirar, de resgatar, arrecadar, né? Conseguir resgatar, né? Tirar lá de dentro, isso é a palavra correta, né? Tirar lá de dentro do purgatório, a palavra que se diz indulgência é colocar dinheiro. Quanto mais dinheiro você dava, você conseguia um resgate. Isso seria a palavra correta, resgate. Daquele que estava lá dentro. Podia ser um avô, uma pessoa que já tinha morrido há 200, 300 anos atrás. Você conseguia tirar ele desse lugar que era 7 vezes mais quente do que a Terra. Então, através do dinheiro que você colocava ali, você tinha condições de tirar o seu parente lá de dentro do purgatório e levar para o paraíso, para o lugar de gozo, de descanso, assim que era ensinado a Igreja Romana. E Martim Lutero encontrou que essa Bíblia dizia que o justo vive a fé, que não batia. E aí ele repudiou tudo e saiu de dentro da Igreja Romana. Mas ele saiu lá de dentro e levou com ele tudo que ele aprendeu lá dentro. Foi como o Egito escravizava o povo hebreu. Quando o povo hebreu foi tirado lá de dentro por intermédio de Moisés, o povo levou com eles o Egito junto com eles. Tudo que eles aprendeu, até mesmo os deuses, os costumes, as danças, as músicas, todas as práticas que havia no Egito, eles levaram com eles. Foi por isso que deu todo esse grande problema, a ponto de Deus dizer assim: eu não vou mais com este povo. Deus cansou, porque o Egito não saiu do coração deles. Eles saíram de dentro do Egito, mas o Egito permaneceu dentro deles. Assim, Martim Lutero saiu de dentro da Igreja Romana, mas ele trouxe com ele todo o que tinha lá dentro. Todos os rituais, os costumes que tinha lá dentro. E aí ele viu que, naquele tempo, havia o poder da hierarquia. Papa, bispo, arcebispo, cardeal, o poder que havia ali dentro. Então isso ele trouxe. Hoje você vê aí pastor presidente, vice-presidente, pastor estadual, pastor federal, pastor não sei o quê, pastor da conversão, pastor... Então, poderes. Isso ele trouxe de onde? De dentro do catolicismo. E a forma de tirar dinheiro através de indulgência. O que ele fez? Eles criaram um tal de dízimos e oferta. Encontrar lá em Malaquias. E lá eles começaram a arrancar dinheiro do povo. E ali começou. Vindo. Então, por que então protestante e crente? Porque, na verdade, no início foi chamado de protestante, igreja protestante, porque protestaram contra a verdade. Não, protestaram contra uma religião.
um costume, um método, uma heresia que existia dentro da igreja romana, do movimento romano. E eles vieram, e dentro deles, hoje, começou a sair outros movimentos que protestaram contra o que eles faziam. Não concordaram com ele, porque o costume da igreja luterana é o mesmo costume da igreja católica. Eu já disse isso numa outra mensagem, conversando com uma mulher, e ela me disse que ela era do Belém, do Pará, e eu disse para ela que lá foi onde nasceu as Assembleias de Deus. Ela disse, não, mas eu sou católica. Nós não visitamos igreja nenhuma. A única igreja fora da nossa, que o padre diz que nós podemos seguir, era a luterana. Porque a luterana é igual à nossa. Então nós podíamos frequentar, mas fora dela nós não podíamos frequentar outra igreja a não ser a luterana. Por quê? Porque é farinha do mesmo saco. Então, o que eu quero dizer? Então, essa palavra protestante, ela veio mais ou menos até no século XX, mais ou menos, prosseguiu protestante. Do século XX para cá, começou a ser chamado de crente. Os crente, 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 crente. Igreja católica. Você é crente ou é católico? Já não se usava muito mais a palavra protestante. No século ali, logo no século ali 19, ali começou. Mas vem vindo esse nome. Crente, 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 crente. E quando chegou agora no século XX, aí eles começaram agora, já no fim já do século XX, já eles começaram a ser chamado de evangelho. Evangelho. Enquanto o evangelho não, evangélico. E a palavra correta é evangelho, não é evangélico. Eu sou evangélico, mas a palavra diz evangelho quer dizer poder de Deus. Evangelho é boas notícias. Boas novas, não me envergonho, disse São Paulo. Romanos 1:16. Não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E depois, veio vindo, começaram, crente, como eu disse lá atrás, havia muita discriminação, assim como os judeus lá no tempo de Jesus. Os judeus discriminavam o gentio. Se você não fosse assim, judeu, se você não fosse dele, você não podia nem frequentar, não vê que a mulher samaritana, ela disse, meus pais adoraram neste monte. Por quê que os pais da mulher samaritana adorou no monte? Porque não podia, samaritano, gentil, não podia entrar dentro da sinagoga, dentro do templo dos judeus. Havia uma grande discriminação. Então, essa discriminação havia entre os católicos e os crentes. Então, a fazenda não ajustava, a empresa não pegava. Alguém dizia assim, quem mora naquela casa ali? Ali mora um crente. Quem é aquele? Aquele é um crente. Você mora onde? Eu moro perto de uma igreja de crente. Então, é assim que se falava. Mas aqui já no ano 2000, já próximo, já findando o século XX, iniciando para o início do século XXI, começaram a ser chamados de evangélico. Eu sou evangélico. Qual a sua religião? Evangélico. Evangélico. E isso virou moda, mas eu costumo dizer que evangélico não existe nessa Bíblia. Na verdade, crente é aquele que crê. O que eles são, na verdade, protestante. É a palavra correta. Por que, irmão Nilson, você diz que esses movimentos, essas denominações são protestantes? Porque eles protestam contra este livro. Eles protestam contra a verdade.
Tudo que esse livro diz não faça, eles fazem. Porque a lei durou 1447 anos, a lei de Moisés. Ela acabou. Mas eles pegaram ela e trouxe. Você entra dentro de muitos templos por aí, você encontra ali bandeira de Israel. E o que nós tem a ver com Israel? O que Israel representa para nós? Nada. Representa o que vocês estão vendo agora, o que está acontecendo. Então Israel não quer dizer nada para nós que somos gentios, porque nós fomos repudiados por este povo. Mas graças a Deus, por intermédio do seu Filho, nós temos hoje esse direito. Porque ele disse, me parece que lá no capítulo 10 e 16 de João, ele diz, ainda tem outras ovelhas. Ovelha, ele quer dizer, uma simbologia, que ovelha é animal. Você não é nenhum animal, nem eu sou nenhum animal. É uma simbologia. Tem outras ovelhas que não faz parte desse aprisco, isso é, desse curral. Mas eu me convém trazer para nós, para o nosso meio. Então, graças ao sacrifício sangrento de Jesus naquela cruz, hoje, como disse São Paulo 3:28, ali de Gálatas, seja pobre, seja rico, preto, branco, judeu, mulher, homem, escravo, não escravo, nós somos tudo um só em Cristo. Então, hoje, voltando para aquilo que eu estava dizendo, protestante, porque protesta contra as cartas do apóstolo Paulo, que nós da graça valorizamos muito as cartas de Paulo, porque Paulo não batizava ninguém, Paulo não mandava ninguém ficar jejuando, Paulo não mandava ninguém ficar dando dízimo, Paulo não mandava ninguém circuncidar, seguir a lei, Paulo não mandava fazer nada que a lei fazia. Então nós seguimos, mas eles continuam protestando contra esta verdade. Por isso hoje, qual a diferença entre crente e protestante? Na verdade, crente é aquele que crê. Protestante é aquele que protesta contra a verdade de Deus. Se você gostou desta palavra, se trouxe esclarecimento para você, divulga e curte esta mensagem. Graça e paz para todos. Bye, bye.